boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Tenho prescindido de terem vindo para aqui. Eu queria agradecer à Safra, à editora da revista, e ao João, que, para além de ter escrito um conto, vai aproveitar a presença para vos convidar, quem quiser, a participar em uma antologia que vamos organizar. Portanto, isto é o lançamento da Bang número 10. Provavelmente o último lançamento que vamos fazer assim na FNAC, porque a partir de agora vamos chegar à conclusão que mais valia fazer uns filmes e pôr na internet, assim toda a gente, Lisboa, Porto, Brasil, podem ver as apresentações. Não quer dizer que a gente não volte a fazer para comemorar o número 50 ou assim. Sobre o conteúdo da revista não vou dizer nada, sabe muito rapidinho, depois podes falar um bocadinho. Queria só mais uma vez agradecer a vossa presença e agradecer ao Luís que está a fazer o vídeo para a internet, para nos imortalizar e para toda a cena. Se tiverem depois alguma questão, alguma dúvida, temos cá para vos responder. Agradecer à FNAC mais uma vez ter estado 100% disponível para este número. O conteúdo vos satisfaça, tentamos ser o mais ecléticos possíveis, na ficção e na não ficção, mas vai falar melhor sobre isso aqui. Olá, boa tarde, obrigado por todos por terem vindo. Cá estamos para mais uma apresentação da revista Bang. Já atingimos o simpático. Esta atingimos o simpático número 10, que é um marco na história e vida desta revista. O que é que esta se distingue em relação às anteriores? Bem, há aqui penso que há uma certa continuidade, mas também talvez uma certa inovação em relação à anterior. Só por aqui. Bem, continuidade no sentido em que ainda continuamos a fazer um balanço do próximo trimestre dos lançamentos da saída de emergência. Sei que muitos dos nossos leitores gostavam que antecipássemos ainda mais os lançamentos, mas é complicado por causa das datas e por causa dos prazos da revista. É muito complicado conseguirmos lançá-la e realmente indicar coisas novas que os leitores ainda não saibam. Mas é uma coisa que gostávamos de tentar para a próxima revista Bang, é de facto surpreender os nossos leitores com as novidades dos próximos meses. Temos esse problema nesta rubricazinha no final, que se chama Novidades Fantásticas do Próximo Trimestre. Convidamos as editoras todas do país a dizer o que é que vão publicar. Ninguém sabe, ninguém tem nada, ninguém tem cartas. Por isso é que a primeira página só porque nessa melhor. Pois, e o problema é que isto já está desatualizado, não é? Quando saem, já estas novidades são anunciadas pelas editoras nas redes sociais. Mas bom, o artigo Os Livros das Minhas Vidas, desta vez convidámos o jornalista Fernando Ribeiro. Toda a gente já conhece o Fernando e, de facto, eu acho que escreveu aqui um texto muito interessante sobre as leituras que mais marcaram a sua vida e surpreendeu-me bastante pela positiva. Temos aqui mais uma vez o convite feito a 9 bloggers para proporem uma obra de literatura fantástica que lhes possa. Uma obra que tenham achado interessante e que tenham gostado e que achassem que era interessante incluir na revista Bang. Mais uma vez volto a dizer que os bloggers têm sido impecáveis na forma como têm sido receptivos a esta iniciativa e até decidi dedicar a tábua redonda desta edição aos bloggers que se mostraram bastante interessados e penso que conseguimos fazer uma análise bastante completa do panorama atual da blogosfera portuguesa. Surgiu a ideia de um artigo sobre a fantasia. Abordámos a evolução da fantasia, as suas origens, os autores que mais marcaram, alguns dos novos autores
autores que mais têm dado para falar na fantasia épica. Muitos desses autores são nossos, por coincidência ou não, mas a verdade é que temos o Joe Abercrombie, que acabou de ser lançado com um belo livro. As Mentiras de Locke Amora tem recebido críticas bastante positivas da parte dos nossos leitores. O Guy Gabriel Kay, que é um autor que vamos voltar a lançar no próximo ano, com a obra Tigana. Mas acho que é um artigo que não pretende ser demasiado abrangente ou extenso, é apenas uma história, diria que é uma história concisa e pretende despertar o interesse dos leitores para este género. João Barreiros, que está aqui ao nosso lado, escreveu este fabuloso conto que vai entrar na antologia Lisboa Necropunk e acho que é uma das melhores criações do João nos últimos anos, sem dúvida alguma. Pelo menos a minha opinião. E acho. Sim, o João vai falar disso daqui um bocadinho. Convidámos um dos organizadores do Motel X, o João Monteiro, para uma história breve do cinema português, e de facto é mesmo breve, mas especificamos como ideia de quais as melhores contribuições para o cinema de terror português, entre eles o António Macedo, que também é um colaborador regular desta lei. Voltamos a ter uma secção de críticas, que penso que na próxima vez vai mudar bastante. Ou talvez não, vamos ver. Temos aqui umas novas ideias. Pedro Marques, que está aqui connosco, escreveu um artigo sobre o álbum da Cinemateca. O álbum que foi publicado em 1984 da parte da Cinemateca, que fez a fundação do Gulbenkian sobre cinema científico e foi um catálogo. É um catálogo organizado também pelo João Barreiros, porque o João teve uma forte presença nesta revista também. Penso que é um artigo que vai mostrar algo que já se tornou uma realidade neste país. Este catálogo já não é acessível, já não se encontra facilmente, mas constitui um marco da ficção científica portuguesa. Temos aqui a ficção do autor Matt Goff, o Guia de Viagens Expositivos. O Matt Goff, por acaso, é um autor da nossa editora, escreveu um romance que passou muito despercebido, infelizmente, por acaso em ordem, mas que é um romance excelente, que recomendo, não só porque é da nossa editora, mas porque é de facto brilhante. E acho que este ponto do Matt Goff pode despertar o interesse dos leitores para o talento deste autor que merece, de facto, ter mais atenção. O João Lameiras já se tornou um colaborador regular da nossa revista, desta vez centra-se nos artistas portugueses que têm desenvolvido trabalhos para o mercado americano e não só. Faz uma breve síntese dos trabalhos e artistas que mais têm destacado nos últimos anos. O Filipe Midi entra na revista também com um encontro dos defensores que penso que inspirou um dos seus melhores romances, o último que acho que e acho que é um encontro que condensa bastante bem algumas das ideias do autor sobre a guerra, as máquinas, a relação da inteligência artificial com a humanidade. E é um encontro que já se encontra no domínio público. E achamos que é verdade que o Filipe é um autor nosso, publicamos agora o Homem recentemente o Homem do Castelo Alto, mas o Dick é um autor que transcende um pouco estes rótulos editoriais, de facto merece ser divulgado, mais divulgado ainda do que já é. A Guerra dos Tronos é bem, toda a gente tem que falar ultimamente da série televisiva Guerra dos Tronos, é a série do momento e de facto é baseado no primeiro volume do George R.R. Martin, que é um autor nosso. Achamos que é bastante pertinente e relevante escrever um artigo sobre esta série e que tem dado imenso a falar. As críticas foram bastante positivas lá fora e já viu aqui dentro também.
Curiosamente, temos aqui um destaque à nossa nova edição da Guerra dos Tronos com uma sobrecapa alusiva à série de Visita. É uma sobrecapa. Se as pessoas não gostarem, podem tirar, deitar no lixo, manter o layout da coleção original, por isso é que as pessoas gostam de conservar as suas estantes, as lombadas todas certinhas. Já recebemos um e-mail de uma pessoa a queixar-se, queria devolver o livro porque queria a capa original. Não acaba com uma sobrecapa. Mas é sobrecapa, não estejam dispensados, podem vê-la. A rubrica Vida noutros planetas continua, com a participação do brasileiro Fábio Fernandes. O Fábio é uma pessoa bastante ativa no fandom brasileiro, também tem colaborado bastante com alguns autores norte-americanos, como o Jack Vandermeer, e dá um panorama bastante interessante do trabalho dos brasileiros num género fantástico. O último conto da revista é Defesa ao Corpo Barnett. É um autor que dispensa apresentações. Não é um autor nosso, embora eu gostasse muito que fosse. Se calhar podias publicar alguma coisa do Corpo Barnett, não? O que é que achas? Tem muitas obras. Um conto. Admito que não é dos melhores contos do Corpo Barnett, apesar de que mostra bastante bem as problemáticas, os ideais, as questões morais e éticas que se tornaram muito importantes nas futuras obras do Corpo Barnett, como o Matador 5, que acho que é a sua obra mais famosa, não é? É? Para o mainstream, o Matador. Ok. Ok. Eu ainda bem tenho aqui um jogo. Terminamos com a tábua redonda, já tinha falado dela, foi dedicada aos bloggers, combinados 4 bloggers, os blogs Bela Luz e Zé, do Batista, Estante Livros, da Célia, Rascunhos, da Cristina Alves e Blade Runner do João Seixas, também é aqui de meus livros. Eu penso que fomos bastante, acho que é um artigo bastante completo, acho eu. Penso que tudo o que havia a dizer foi dito aqui. Há pessoas que podem não concordar com tudo o que foi aqui dito, mas acho que gostava de ver este artigo mais discutido e espero que também tenha feito uma contribuição positiva para a compreensão da blogosfera portuguesa. E temos uma sugestão de FNAC do Ricardo Monteiro, o responsável de marketing e comunicação do FNAC, do Lanche no Recreio, e fechamos a revista com as novidades temáticas do próximo trimestre. Vamos tentar que sejam mais interessantes ou mais ambientadas da próxima vez. Aqui penso que já fiz uma síntese dos conteúdos desta revista. Quanto à próxima, Bem Longe, está previsto ser lançada em setembro. Vamos fazer todas as possíveis para lançar sem atraso em setembro. Acho que vai ser possível desta vez. E já temos algumas ideias novas, coisas que entraram nos bens. Já temos alguns convidados em mente, também há algumas submissões que temos recebido bastante interessantes, que devem ser incluídas nos próximos números. A ideia é tentar sempre inovar, tentar sempre apresentar alguma coisa que nunca foi apresentada antes. Gosto dessa ideia, gosto de não cair num certo comodismo, não é acomodar algo que já está feito. Gosto de tentar introduzir sempre algo novo e cada vez também. Agora acho que posso passar a palavra ao João, tentar explicar porque é que convidámos o João hoje, para além de ter um conto aqui. Também é fortemente mencionado na rubrica do Pedro, mas foi coincidência, porque foi um tema que o Pedro escolheu, não foi um tema que nós escolhemos. Mas O Turno da Noite é um conto que eu não sei se alguém já leu, mas é um conto que apresenta a próxima antologia, a próxima não, porque a próxima é outra que está a finalizar, mas a próxima antologia em que vamos começar a trabalhar, uma Lisboa que nunca existiu, e em vez de eu estar a escrever essa Lisboa, que eu João escreveu assim muito rapidamente, fala-se um bocadinho do seu conto, desafiar-se as pessoas a escreverem e tem até ao final do ano se fazer uma submissão, já é uma submissão. Eu acho que vai ser uma antologia diferente de tudo o que se tem feito.
bocadinho na linha de outras que já fizemos, que vocês talvez já conheçam. João, Eletropunk, explica lá um pouquinho. Eletropunk é a posição completamente oposta àquilo que é vulgarmente chamado steampunk. A literatura steampunk são contos supostamente passados no século XIX, um século alternativo onde toda a tecnologia é vapor. Mas imaginem que nesse passado alternativo do século XIX, onde tudo é vapor, há escritores de ficção científica que tentam imaginar como é que seria o futuro no ano 2000. Portanto, aqui é a Lisboa no ano 2000 como seria imaginada pelos autores do século XIX, principalmente com todas as introduções tecnológicas, e existem milhares delas absolutamente fascinantes, que foram todas desenvolvidas e criadas no final do século XIX e nos primeiros 2 ou 3 anos do século XX. A ideia é que o futuro, a base, não é o vapor, mas sim a eletricidade. E a eletricidade é algo perfeitamente fascinante, porque gerou uma polémica gigantesca no século XIX. Eu lembro-me, por exemplo, no final do século XIX, no Parlamento inglês, se discutiria se as ruas deveriam ser iluminadas ou não a eletricidade. E havia pessoas que divergiam, que diziam assim, não. Eletricidade, caramba, as ruas ficavam iluminadas, os facínoras vinham, viam as vítimas a grande distância, perseguiam-nas e degolavam-nas. Pelo contrário, os defensores da escuridão diziam, não, isso é a escuridão, é que facilita o crime. Entretanto, especulava-se também, por exemplo, como é que seriam os comboios, e se deveria instituir-se linhas de caminho de ferro por toda a Inglaterra. Grande parte das pessoas diziam, não, é perigosíssimo. Não sabemos o que é que pode acontecer às pessoas a velocidades superiores a 60 km/h. Todo o organismo pode ser modificado. Mas imaginem que isso acontece. Ou seja, para quem possa ter uma ideia de que é que poderia ser este futuro eletropunk, basta lerem, por exemplo, As Maravilhas do Ano 2000, do escritor Emílio Salgari. Bem, ok, no século XIX, 2 amigos ficam congelados e são acordados no ano 2000. E o ano 2000 é o ferro forjado, são as passadeiras superiores, já há ecrãs quase de televisão, existem cidades flutuantes no meio do oceano e por todo o lado a eletricidade impera. Impera de tal maneira que mata os 2 heróis no fim, porque eles sofrem uma contaminação não radioativa, mas eletroativa. Começam em convulsões e este tomar pela boca porque não conseguem aguentar o teor de eletricidade que existe no ar. Mas imaginem, não propriamente Londres, mas Lisboa, como é que seria uma Lisboa elétrica? Uma Lisboa que teria torres Tesla, o Tesla já estaria a desenvolver ideias nessa altura, que iluminariam Lisboa através do campo eletromagnético terrestre. Mas o excesso de eletricidade, eu não queria pôr o conceito igual ao do Emílio Salgari, aqui o excesso de eletricidade gera fantasmas, ou seja, os mortos não conseguem desaparecer, ficam presos nos campos eletromagnéticos dos prédios e nas torres de energia. E, portanto, há uma super taxa de visualizações de fantasmas. Aliás, a ideia do fantasma e do ocultismo e das sessões espíritas era característica do século XIX. Os nossos avós, ou seja, porque isto, ao fim e ao cabo, fala do futuro dos nossos avós, deviam viver assustadíssimos com este nosso futuro. De qualquer maneira, para aquelas pessoas que quiserem colaborar, o Luís Corte Real já tem um dossiê gigantesco de imagens desde carros elétricos que poderiam ser recarregados das estalagens, com cavalos elétricos que puxariam os carros. É que reparem, no século XIX imaginava-se o futuro de uma maneira perfeitamente assustadora. Se não houvesse eletricidade, dizia um escritor da época, e se continuassem a produzir cavalos, como se continuaria a produzir para puxarem carroças, carruagens e assim por diante, Nova Iorque, no ano 2000, todas as ruas estariam cobertas por uma camada de 100 metros de bosta de cavalo. Portanto, imaginem o futuro apocalíptico que seria. Enquanto outros já falavam da ideia do telefone, mas do telefone celular. Embora as pessoas levassem o telefone às costas e depois no meio da rua pudessem ligar o telefone a fichas que existiam no meio da rua. Um senhor inglês chamado Babbage inventou pela primeira vez o computador
não era propriamente digital, era analógico. Nunca o conseguiu construir. Tudo aquilo era feito com peças gigantescas de bronze, que, através de cremalheiras e de rodízios, mais ou menos uma máquina analógica dele teria o tamanho de uma locomotiva. Funcionaria ao vapor ou à eletricidade. E sabem que ainda, foi para aí nos anos 90, fui ao Museu da Ciência em Londres, eles tinham construído ou reconstruído toda a máquina digital do Babbage, de uma ponta até a outra. Numa das salas do Museu de Londres estava a máquina fazia logaritmos. Até ali funcionava por energia elétrica e tinha um teclado perfeitamente moderno, mas eles até estavam a tentar reconstruir o teclado imaginado pelo Babbage. À volta da máquina, isto também para vos mostrar o interesse que eles têm pela ficção científica, estavam pilhas e pilhas do romance do Bruce Sterling e do William Gibson, chamada Difference Engine, que era exatamente sobre um futuro londrino onde a máquina de Babbage funcionaria. Mas nós tínhamos um físico, aliás um matemático e físico, que construiu praticamente tudo o que é elevador em Portugal, chamado, se não me engano, Mesmer. Também inventou uma máquina analógica que também nunca foi tornada realidade. Uma ideia por um dos outros seria possível imaginar duas companhias rivais, uma companhia Babbagiana e uma companhia Mesmeriana, competirem pela implantação do modelo, ou do novo modelo. Portanto, imaginem Lisboa completamente transformada, cheia de torres de aço e de ferro forjado, a funcionar de descargas elétricas, com dirigidas a flutuar. Praticamente toda a Europa está controlada pela Grossa Germânia. Nós continuamos com a monarquia. A Grossa Germânia, como é um império fortíssimo, pode aterrorizar todo o resto da Europa através de canhões. Os canhões podem projetar obuses praticamente até a órbita para os fazerem cair em qualquer lado do mundo. Não estou a imaginar nada. O Júlio Verne, da Terra à Lua, criou pela primeira vez um canhão com um determinado tipo de explosivo que funcionaria através do lançamento de um obus capaz de dar a volta à Lua. Alguns anos mais tarde, o H.G. Wells, no livro chamado Shapes of Things to Come, também criou um canhão, mas desta vez que funcionava por eletromagnetismo. Portanto, mais uma vez, a ideia de que no século XIX o futuro já foi inventado e foi inventado de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Ou seja, se vocês procurarem um bocado na net e também virem todas as sugestões que estão no dossiê, que a todos os que desejam concorrer será oferecido, existem milhares e milhares de opções para tornar uma Lisboa coerente e ordenada. Mas a minha ideia é criar um plano de fundo, ou seja, uma Lisboa no final do século XX, início do século XXI, que seja com um plano de fundo uniforme, o sistema geopolítico seja uniforme, de tal maneira que as histórias se passem no mesmo universo sem haver contradição. Portanto, era necessário depois, ao nível de um feedback, vocês mandarem aquilo que estão a fazer e terem dúvidas para corrigirmos e criarmos alguma coisa que faça com que todas as histórias pertençam unicamente a esse universo. Mas não se esqueçam do seguinte: provavelmente neste universo a Terra é oca e existe um Sol interior. Viagem ao centro da Terra do Júlio Verne. Todas as teorias da Terra oca funcionaram praticamente até os anos 40, onde os próprios nazis ainda andavam à procura de um buraco no centro da Terra no Polo Norte. Portanto, se alguma vez vocês quiserem no vosso conto entrarem com a especulação de criarem poços diretamente para o centro da Terra e um acesso direto ao Bus na zona de Lisboa, podem fazê-lo porque não entra em contradição com o resto do universo. Fazer alguma pesquisa e investigação, não é? Todo o Norte de África está contaminado por fábricas automáticas que elas próprias se autorreproduzem, de tal maneira que é impossível a pessoa chegar ao Norte de África. As fábricas não têm dono, elas constroem-se e reconstroem-se e desconstroem-se umas em relação às outras, e como trabalhadores humanos, são os escravos humanos. As pessoas se assustam, deixa-me só explicar que nós no regulamento já há uma série de diretrizes, porque a ideia é, como o João tinha dito, todos os contos passarem no mesmo mundo, na mesma realidade, e não cada conto ter uma Lisboa diferente. Portanto, vai ter que haver um esforço coletivo da parte da organização, da editora, do organizador, fazer com que tudo faça sentido, mas acho que vai ser muito mais interessante se for assim.
Este vai ser uma antologia complicadíssima. Nós temos um misto de autores convidados com autores que se podem convidar. Está uma coisa na net, de um senhor chamado Bel Donatos, que publicou na ilustração portuguesa no início do século XX um volume pequenino, mas perfeitamente fascinante, onde foram tiradas as ilustrações que vocês veem aqui, chamada Lisboa no ano 2000. Esse texto foi a base para o meu conto. Mas pode ser a base para muitos outros contos, porque eu descrevo todas as zonas de Lisboa, e se o meu conto apenas fala do metropolitano, outras zonas há, onde vocês podem perfeitamente utilizar. Se alguém tiver dúvidas, também pode Sim, contactar exato. diretamente o João ou a editora e nós podemos esclarecer. E nós na página já temos o regulamento e vamos pôr as fotografias todas, as ilustrações. Nós temos muitas. E depois vai ser um jogo de sincronização e o João com a editora. Pronto, vamos ver daqui a um ano se já cá está fora, se ficou tão giro quanto eu imagino que vai ficar. Não sei se alguém tem alguma pergunta a queira fazer. Se não, vemos provavelmente online daqui a 4 meses, não é? 3 meses na apresentação da revista 11. Deve ser começar por isso, lá para setembro. Vamos tentar garantir a bandulce. Espero que gostem do conteúdo desta. Está muito eclético e está para todos os gostos. Não acredito que haja alguém que goste da revista de uma ponta à outra. Mas também não queria ser de outra maneira. Mas vou encontrar certamente pessoas que gostam e que ajudem a enriquecer o fantástico nacional. É só a antologia anterior a esta, do Pulp, ainda sairá este ano. Sim, está praticamente a Pulp Fiction. Temos boas notícias. Os anos de ouro da Pulp Fiction portuguesa deve sair em setembro deste ano. Vou se resvalar um bocadinho, aquele último trimestre é muito complicado, projetos alternativos, tem que ser adiada em janeiro. Mas está a ficar pronta e em agosto está fechada. E finalmente será apresentado no próprio Caixa de Muito obrigado a todos e boas leituras, espero que gostem. Podem deixar feedback. A editora pode receber depois o meu e-mail para dúvidas em relação à maneira como vocês estão a organizar os fondos. Para já tenho um fabuloso, da Rodrigues. É uma das melhores coisas que eu tenho lido ultimamente. Também entra na Pulp, por acaso. Também é interessante se conseguirmos divulgar novos autores menos conhecidos, não é? Até estas antologias. A antologia das doenças imaginadas. Não, a antologia das doenças já tinham. Não teve um momento, não teve um reconhecimento por parte de ninguém, mas teve imensos autores nacionais, se calhar muitos deles a escrever pela primeira vez. O Jorge Falinho já tinha dado as vezes, porque ninguém deu por ele, depois veio logo e depois começava a. E a antologia do Pulp Fiction também tem, o organizador que está aqui, o Luís, tem imensos autores novos, ainda não tem nada. Portanto, eu acho que estas antologias todas somadas, se calhar temos 30, 40 pessoas a escrever. Já estou percebendo. Também. Ok, muito obrigado. Boas leituras, até à próxima e continuem boas. Já sabem onde nos encontrar no banco.significência.com e então contatem qualquer e-mail da editora e